Fala galerinha do bem, olha a gente aqui de novo, tacando fogo na Serra dos Filisteus, e esse vídeo agora é o vídeo da frase de reflexão, tá bom? Bora pra cima, tacar fogo na Seara dos Filisteus, já fica preparada aí, preparada para a frase de reflexão, vai nos ajudar bastante, principalmente para quem almeja viver uma vida grata, tá bom? Hoje você vai saber o porquê que a Bíblia nos recomenda a em tudo dar graça ou em tudo agradecer, tá bom? Bora pra cima. Antes de estar apresentando o conteúdo para esse vídeo, estarei apresentando esse livro aqui. Esse homem aqui que você nem deve conhecer, né? Billy Graham. É forte. Bora lá. Inclui 7 coisas que aprendi com Billy Graham, por Rick Warren. Esse Rick Warren aqui, ele tem um livro, eu não li, tá bom? Mas as pessoas indicam, se eu não me engano, é Uma Vida com um Propósito. É o livro desse rapaz aqui, o Rick Warren. Outras pessoas que leram, falou que é um livro fenomenal, top. Então fica aí indicado aí para você que queira comprar ele. Beleza pura? Billy Graham, minhas últimas palavras. Bora pro resumo. Certo dia, em Madras, um estudante hindu me disse: eu me tornarei um cristão no dia em que encontrar um de verdade. Rapaz, e quando me disse aquilo, ele estava olhando para mim. Esse foi um dos maiores sermões que alguém já pregou para mim. Billy Graham. Olha que interessante. Um jovem hindu, né? Já começa muito forte. Um jovem hindu disse que ia se tornar um cristão no dia que encontrasse um de verdade. E ele falou isso olhando para o Billy Graham. Um dos maiores sermões que foi pregado para ele. Interessante isso aqui. O pastor da América vai para casa. Billy Graham foi talvez a mais importante figura religiosa do século XX. E o movimento e as organizações que ele ajudou a criar continuam desempenhando um papel relevante no século XXI. Durante toda a vida, Graham pregou para mais de 200 milhões de pessoas pessoalmente e a outros tantos milhões através da televisão, via satélite e em filmes. Quase 3 milhões de pessoas atenderam ao apelo de aceitar Jesus em seu coração, que ele fazia ao final de seus sermões. Em toda a história, nenhum outro pregador proclamou o evangelho a mais pessoas que ele. Por tudo isso, ele se tornou o pastor da América, participando de cerimônias de posse de presidentes e discursando em momentos de crise nacional. Em muitos aspectos, Billy Graham formou e personificou o movimento evangélico. O teólogo J.I. Packer atribui a convergência evangélica a Graham. Até 1940 era cada um por si. Não havia nenhum sinal de unidade. Existiam alguns focos de resistência, tentando firmar-se diante da avalanche liberal. Da década de 1950 em diante, contudo, os evangélicos se uniram cada vez mais em torno de Billy Graham e de tudo o que ele representava e defendia. Começou naquela época e continua assim até hoje. Para muitos, William Franklin Graham, ou Billy, como preferia ser chamado, será lembrado por sua humildade diante do Todo-Poderoso, que incentivou milhões de pessoas a se aproximarem de Deus com o mesmo espírito que este livro que expressa de tantas formas as últimas palavras que ele nos deixou, possa encorajar você a fazer o mesmo. Marshall Shelley, vice-presidente de Christianity Today. Até aprendendo a falar inglês é forte. Amém? Então bora aí, esqueci de falar, né? Você quer comprar 90 conto?
tá bom? Você que quer ganhar de graça na faixa, arrume mais 12 inscritos para o nosso canal. E você que deseja nos convidar aí para estar levando uma palavra, um louvor na sua igreja, passagem de ida e volta e compra de pelo menos um livro. Você vai estar me ajudando a manter essas obras de pé. Beleza pura e sem mistura, bora pra cima. A frase de hoje é essa aqui, ó. Deus dá graça para quem dá graça. Beleza pura? Deus dá graça para quem dá graça. No ministério de Jesus, ele tinha algumas coisas impregnadas no seu comportamento. Nós já falamos de algumas delas aqui no canal, sendo a generosidade, o desapego à matéria, ajuda ao próximo. Você também vai ver no Novo Testamento uma outra coisa impregnada no comportamento de Jesus. Ele chega a dar esse mesmo exemplo em João 13, não é? Fazendo o papel de escravo, servindo ali os seus discípulos, lavando os seus pés. E também, se não me falha a memória, em Lucas 22, 27, ou é Lucas 22, 47, não vou me lembrar ao certo texto, mas ele cita um exemplo para os seus discípulos, dizendo assim, olha, tem um homem sentado na mesa e vem o escravo da casa o servir, ou vem o serviçal da casa o servir. E ele faz a pergunta para os seus discípulos, quem dos dois é o maior? Quem está sendo servido ou quem está servindo? Ele nem espera os discípulos responderem e ele mesmo responde, vocês sabem que é quem está sendo servido na mesa, quem está sentado esperando ser servido. Eu, porém, vos digo, eu não sou como aquele que está na mesa, eu sou como aquele que serve. Jesus dando então um exemplo para os seus discípulos, nas suas palavras e também na prática, do que ele tinha impregnado no seu comportamento, que era o serviço, era o servir o próximo com a sua vida, com as suas palavras, com o seu comportamento, com o seu hábito, tá bom? Então essas eram as coisas que Jesus ele tinha impregnado no seu comportamento. Generosidade, desapego à matéria, ajuda ao próximo, servir, fazer papel de serviçal. E tinha uma outra coisa também muito importante. O nosso mestre, ele era grato. Você vai ver que em Mateus capítulo de número 11, ele diz, graças te dou, ó Pai, ou eu te agradeço, Pai, porque o Senhor ocultaste estas coisas, ensinos, dos sábios e entendidos da época, que eram os fariseus, e as revelastes para os pequeninos, que eram os seus discípulos, que foram rejeitados pela sua própria cultura, não é? Você vai ver em outro momento, ali quando ele foi ressuscitar a Lázaro, ele também agradece quando vai ressuscitar a Lázaro. Então outra coisa que tinha impregnado aí no comportamento do nosso mestre, não era só a generosidade, não era só o servir, não era só o desapego à matéria, ajuda ao próximo, não, também era a gratidão. Por que que Jesus, ele era grato? Jesus, ele é o nosso modelo. E sendo hoje nosso modelo, ele vai nos ensinar uma lição muito importante com respeito à gratidão. Pare para pensar que você, quando reclama, quando reclamo às vezes das coisas que nos acontecem, sabe o que está acontecendo no exato momento em que estamos reclamando? É que nós, nas situações da vida, quando reclamamos, estamos analisando a situação apenas pelo ponto negativo, apenas pelo ponto errado, ponto às vezes que Deus não quer que olhamos. Para pensar e eu repito, quando você está reclamando, pode ver, quando você está reclamando é porque você está olhando uma situação com a ótica negativa, com a ótica apenas do erro, com a ótica das coisas ruins. Só que se a gente for parar para pensar, a gente vai ver que já diz Romanos 8:28, que tudo está no controle de Deus, não é? Romanos 8:28, ele vai citar um versículo que tudo está no controle de Deus e tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, tudo que acontece conosco
está cooperando para um bem maior. Ou é porque Deus permite, ou é porque Ele manda. Então, debaixo dessa promessa aqui, debaixo dessa palavra, tudo que acontece conosco é porque Deus permite ou porque Ele manda. Agora, o que Ele quer, como Ele quer que nós vivamos as situações da vida? Paulo vai responder em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, acho que é isso mesmo, capítulo de número 5, versículo de número 18, ele vai dizer: em tudo dai graças, não é em partes dai graças, mas em tudo dai graças. Por que Paulo, ele diz em tudo dai graças? Porque ele está dizendo assim, toda situação que nos acontece, ou é porque Deus permite, ou é porque Deus manda. E Deus não quer que você olhe apenas as coisas erradas, os pontos negativos da situação. Porque se você olhar apenas o ponto negativo da situação, você vai reclamar, você vai murmurar. Agora para pensar, toda situação, por mais triste que seja, está nos ensinando algo. Toda situação, por mais ferrenha que seja, tem algum ponto positivo para ser extraído, para ser analisado. É por isso que o apóstolo Paulo diz: em tudo dai graças. Quando ele diz em tudo dai graças, ele está dizendo para nós: analisa a situação, para refletir na situação, esquece dos pontos negativos, esquece dos pontos ruins, vê o que ficou. Saiba que tem ponto positivo nessa situação que está te beneficiando. Saiba que tem ponto positivo nessa situação que está ajudando você a crescer. E dentro desses pontos positivos, já que está te ajudando, você tem que deixar a reclamação de lado e tem que agradecer até por isso. Então, quando Deus, ele nos manda ser gratos por tudo, Deus está dizendo: observe o que acontece na sua vida, tire todos os pontos negativos, você vai ver que vai sobrar muito ponto positivo. Sobrando muito ponto positivo, esses pontos positivos estão te ajudando a crescer, a te desenvolver. E se está te ajudando, nisso aí, você já tem que ser grato. Tá dando para entender? Todo ser humano que ele é muito murmurador, reclamão de tudo, até uma situação boa, ele acaba piorando a situação, porque até numa situação boa, ele reclama. Até numa situação boa, ele murmura. Só olha a vida com um ponto de vista errado. Mas o ser humano que ele realmente é grato, o ser humano que ele realmente tem a gratidão implantada no seu coração, até as situações ruins da vida, ele agradece. Por que ele agradece? Porque não está sofrendo? Não, porque ele acabou parando para refletir e viu que nas situações da vida, até nas situações ruins, ele encontrou um ponto bom para agradecer. E hoje a frase de reflexão é: Deus dá graça para quem dá graça. Umas palavras mais simplificadas para você entender melhor: Deus dá força para quem agradece. Deus, ele acaba ajudando a pessoa que tem por hábito agradecer. Por que Deus, ele acaba ajudando os gratos e acaba meio que rejeitando os ingratos, os murmuradores, quem gosta de reclamar de tudo? Porque Deus sabe que as situações aqui nessa terra são muito difíceis às vezes para suportar. Mas ele observa o coração do ser humano, que mesmo dentro das situações ruins, ele procura algo bom para agradecer. Quando ele vê isso nos seus filhos, quando ele vê isso nos seus servos, ele vê que está doendo, ele vê que está sendo difícil, mas mesmo assim, ele te dá força, ele te dá graça. Para pensar agora, duas pessoas, beleza pura? Eu até já citei esse texto há uns tempos atrás. Paulo, quando ele vai escrever a Filemão, para você que não sabe, Paulo ele escreve 4 cartas, né? Estando em cadeias, que é Filemão, Filipenses, Colossenses e a outra Filemão, Filipenses, Colossenses. É
e Efésios. São essas 4 cartas aí, tá bom? E se eu não me engano, ele vai começar em Filemão dizendo assim: Paulo, o prisioneiro de Jesus Cristo. Olha só, ele não diz que ele é prisioneiro de Nero. Ele não diz que ele é prisioneiro de soldado nenhum. Mas ele diz que ele é prisioneiro de Nero. Sabe o que Paulo está querendo dizer aqui? Paulo está pegando uma situação de tristeza, onde ele poderia reclamar por Deus ter permitido ele estar no meio da prisão. Ele pega essa situação e diz: bom, as coisas na minha vida só acontecem porque o Senhor manda ou porque o Senhor permite. Então eu não sou prisioneiro de Nero, eu sou prisioneiro de Jesus. O que Paulo está nos ensinando aqui? Paulo está dizendo que até dentro de uma situação ruim, ele encontrou algo para agradecer. Ele encontrou algo para glorificar a Jesus. Para pensar agora e para refletir. Um ser humano que ele reclama de tudo, um ser humano que ele não é grato, muito murmurador, é um ser humano que ele até começa bem, mas ele não vai até o final. Agora, o ser humano que ele em todas as situações da sua vida, ele procura sempre algo para agradecer, ele procura sempre algo para ser grato, é um ser humano imparável. Porque o que Paulo nos ensina dentro do texto lá de Filemão, o primeiro versículo, Paulo, o prisioneiro de Jesus, ele está dizendo: olha, é sua escolha olhar dentro de um grande plano, ver que dentro desse grande plano a sua prova ela é pequena, ou você também pode olhar com um outro ponto de vista, pegar esse grande plano, reduzir e aumentar essa prova que você está passando. Querendo ou não, meu querido irmão, minha querida irmã, sempre vai ser nossas escolhas. Ver o plano de Deus como sofrimento ou ver o sofrimento como um plano. Repito, sempre vai ser escolha nossa. Ver o plano de Deus, o grande plano de Deus, como sofrimento, apenas como sofrimento, ou o sofrimento como um grande plano de Deus. É você que escolhe. Essa situação que você esteja passando hoje, você pode reclamar, você pode murmurar, é sua escolha. Ou você pode ver essa situação que você esteja passando hoje e ser grato, ser grata, porque essa situação faz parte de um grande plano que Deus tem na sua vida, e Ele não te abandonou e nunca vai te abandonar. E eu venho com essa frase de reflexão hoje para a sua vida: Deus dá graça para quem dá graça, ou seja, Deus ele fortalece quem agradece, Deus ele fortalece quem olha o lado bom da vida, Deus dá sabedoria para quem olha o lado bom da vida, Deus levanta quem olha o lado bom da vida, porque é isso que é ser grato, sempre olhar o lado bom da vida. Na vida tem muitas coisas ruins e boas, mas é você que decide para onde olhar. Ou você pode pegar a situação e apenas olhar para o lado ruim dela, ou pegar a mesma situação e ver que dentro da situação tem o seu lado bom. Então, a partir de hoje, você aprendeu o segredo de ser grato, é olhar sempre o lado bom da vida. É sua escolha, ou ser grato ou ser ingrato. Se você ser ingrato, infelizmente, daqui uns dias você vai estar caído, porque apenas vai estar olhando os pontos negativos da vida. E quem olha só os pontos negativos da vida acaba caindo. Agora, diferente do outro ser humano, que ele é grato por tudo, ele é grato em todas as situações. Ele vê que, por mais difícil que seja aceitar esse comentário, ele vê que tudo na vida tem o seu lado bom. É difícil, mas é uma verdade. Tudo na vida tem o seu lado bom. E quando você é grato, você enxerga sempre esse lado bom nas situações. Amém? Então essa é a frase de hoje. Deus dá graça para quem dá graça. Ou Deus dá força para quem vive uma vida
de gratidão. Beleza pura? Bora pra cima, seja fonte, reserve um tempo com Deus no seu dia e Deus abençoe.